Pessoal, hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre direito do trabalho. Vamos abordar alguns temas aqui relacionados à jornada de trabalho, tá certo? É um tema bacana, um tema extenso, então vamos gravar esse tema aqui em dois vídeos, em duas aulas aqui para vocês, ok? Vamos então começar o estudo a respeito da jornada de trabalho. A CLT ela já estabelecia lá no artigo 58 que a jornada de trabalho ela não poderia exceder 8 horas diárias, tá certo? Já era uma garantia que era estabelecida pela CLT. Isso acabou se consolidando com a própria Constituição, né? Onde o artigo 7º, no inciso 13, ele acaba garantindo, né, a todos os trabalhadores urbanos e rurais uma jornada de trabalho não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. Então, a partir dessa garantia legal, a gente tem aí um parâmetro básico, né? Onde todas as jornadas de trabalho devem ser estabelecidas aí tendo esse quantum fixado aí pela Constituição e também pela CLT como um norte, né? Como uma base legal. Interessante a gente falar, pessoal, que quando a gente está diante aí de jornada de trabalho, né, esse quantum que é estabelecido pela própria Constituição, até para isso eu vou retornar ao slide, ele é um parâmetro geral, é o parâmetro maior que pode ser estabelecido, mas cada categoria profissional, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho, pode regulamentar a sua jornada de trabalho da maneira que mais lhe convier, né, respeitando as características aí especiais de cada tipo de trabalho, desde que não se extrapole esse limite que é estabelecido pela Constituição. Tendo isso como base, o que a gente pode considerar como jornada de trabalho, tá certo? A doutrina, ela acaba trazendo aí duas definições a respeito de jornada de trabalho, né? São duas teorias, né? A primeira teoria seria jornada de trabalho, o tempo que efetivamente o empregado trabalhou, efetivamente o tempo que ele exerceu as funções que são delimitadas aí pelo empregador, tá ok? Essa teoria é uma teoria que não é aceita no direito brasileiro, tá certo? Então, para a gente, vale aquilo que é estabelecido no artigo 4º da CLT, né? É considerado como jornada de trabalho o tempo que o empregado ficou à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens. Independentemente dele estar ali efetivamente exercendo as suas funções, se ele se encontra à disposição do empregador, esse tempo deve ser considerado como jornada de trabalho efetivamente prestada e, portanto, deve ser remunerado para todos os fins, sendo considerado até inclusive como eventual jornada extraordinária. Tá certo? Outro ponto interessante aí a respeito da jornada de trabalho é a chamada hora in itinere, que é o tempo de deslocamento que o empregado ele gasta da sua casa até o local de trabalho e do seu local de trabalho até a sua residência, né? Ao encerramento da jornada. Meus amigos, em regra, esse período de deslocamento, a hora in itinere, ela não é considerada como jornada de trabalho, tá certo? É um período que, em regra, não é remunerado, tá? A regra é que ele não seja remunerado. Mas, o artigo 58 da CLT, o parágrafo 2º mais especificamente, ele estabelece aqui para nós, né, algumas, uma situação onde esse período pode ser sim remunerado, tá certo? Olha lá. O tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho para o seu retorno, por qualquer meio de transporte, não será computado na jornada de trabalho, salvo quando, tratando-se de local de difícil acesso ou não servido por transporte público, o empregador fornecer a condução. Então, pessoal, quando a gente está diante dessa circunstância prevista na segunda parte do parágrafo 2º, a hora em itinere, esse período de deslocamento vai ser considerado como jornada de trabalho, tá certo? E quais serão os requisitos aqui para que a gente possa verificar o pagamento aí desse período? Até vou retornar ao slide para ficar mais fácil, pessoal. Vai ser considerado sempre quando a empresa ela estiver situada num local de difícil acesso, tá ok? Não atendida por transporte público, tá certo? O Estado não fornece transporte público regular para o local. E o empregador acaba fornecendo a condução ao empregado para que ele possa chegar até o local de trabalho, né?
Então, essa aqui é a regra que a gente tem estabelecida a respeito desse tema, tá ok? Como que a gente vai configurar isso aí? O que seria local de difícil acesso, pessoal? Só para a gente ter um parâmetro aí. Normalmente, a própria doutrina, ela acaba estabelecendo zona rural, tá certo? É um parâmetro que acaba sendo um pouco mais seguro, tá ok? Então, se o estabelecimento do empregador fica em zona rural, fica em local de difícil acesso, portanto, e não é atendido por transporte público regular, né, e o empregado tem a condução aí fornecida pelo empregador, o empregador busca esse empregado em um determinado ponto para que ele possa chegar até o local de trabalho, esse período que o empregado gasta do ponto até a empresa, tá certo? E ao final da jornada de trabalho da empresa até o ponto, vai ser considerado como de serviço efetivamente prestado. A hora em itinere, né? Esse período de deslocamento vai ser considerado como de tempo efetivamente trabalhado, né? E nesse sentido, a súmula 90 do TST, ela é muito clara, tá certo? A gente está vendo aqui, não. O tempo despendido pelo empregado em condução fornecida pelo empregador até o local de trabalho de difícil acesso ou não servido por transporte público regular e para o seu retorno é computável na jornada de trabalho. Ok? Então, a súmula 90 do TST ela acaba aí regulamentando essa questão. Pessoal, e se o empregador, porventura, ele cobrar o transporte? Isso é muito comum, né? O empregador desconta lá uma taxinha do empregado a respeito, né, desse transporte que é realizado. Não muda nada a situação, tá certo? O TST, através da súmula 320, ele pacifica essa circunstância. Olha lá, o fato de o empregador cobrar, parcialmente ou não, importância devida, ou melhor, importância pelo transporte fornecido para o local de difícil acesso ou não servido por transporte regular, não afasta o direito à percepção das horas em itinere. Então, se o empregador cobrar o transporte do empregado, no que pertine aí as horas em itinere, não vai mudar nada. A gente vai usar aquele parâmetro que a gente acabou de comentar, né? Se o local é um local de difícil acesso e não é servido por transporte público regular, independentemente do empregador cobrar ou não a condução, ele tem que pagar esse período, tá certo? Então, é importante a gente sempre ficar atento com relação a isso. Se o empregador, se o estabelecimento do empregador se encontra em um local de difícil acesso e não atendido por transporte público regular, esse período de deslocamento tem que ser considerado como tempo de serviço efetivamente prestado, tá certo? E só para a gente fechar, né, o que eu acabei adiantando para vocês. Se o local está situado, o estabelecimento do empregador, em espaço rural, normalmente ele é considerado como de difícil acesso. Se ele está localizado em espaço urbano, normalmente ele é considerado como um local de fácil acesso, tá certo? Vamos lá, né, pessoal? Vamos falar um pouquinho agora, então, tendo visto essa regra aí da jornada aí em itinere, da hora do período de deslocamento, vamos falar um pouquinho sobre jornada de trabalho de maneira geral. Conforme a gente adiantou, né, a regra geral é de 8 horas diárias e 44 semanais, né, o quantum geral estabelecido para toda e qualquer categoria profissional, exceto, tá, para aquelas categorias que tenham jornada de trabalho estabelecida aí de forma particular, o que pode ser feito por acordo individual, acordo coletivo, convenção coletiva, lei, tá certo? Isso aí não tem nenhum tipo de impedimento, desde que, evidentemente, essa jornada de trabalho não extrapole o limite que é estabelecido pela própria CLT e mais especificamente pela Constituição, né? As 8 horas diárias e 44 horas semanais, tá certo? Só para a gente exemplificar aí categorias que têm uma jornada de trabalho diferenciada. Por exemplo, bancários tem uma jornada de trabalho de 6 horas diárias, jornalistas 5 horas, médicos 4 horas. Então, dependendo da especificidade aí da atividade profissional exercida, ela vai ter ou não uma jornada de trabalho diferenciada, tá certo? Com relação aos domésticos, pessoal, né, havia lá uma restrição, né, uma não regulamentação a respeito da fixação de jornada de trabalho, né, com relação a essa categoria profissional, mas hoje, através aí da Lei Complementar 150/2015, né, que foi originada através aí da chamada PEC das domésticas, né, a proposta de emenda constitucional 66 de 2012, é plenamente assegurada aos domésticos uma jornada de trabalho controlada de 8 horas diárias e 44 horas semanais, tá certo?
não há mais essa diferenciação com relação às demais categorias profissionais. Então, hoje, a Lei Complementar aí 150/2015, como vocês podem observar aí da leitura desse artigo 1º aqui, melhor, do artigo 1º, parágrafo 2º, tá certo? Totalmente assegurado aí uma jornada de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Isso também se aplica, evidentemente, aos trabalhadores rurais, tá certo? A lei não vai fazer essa distinção entre trabalhadores urbanos e rurais. Portanto, é assegurado ainda uma jornada de trabalho de 8 horas diárias, 44 horas semanais máxima para essa categoria profissional. Tá ok? Galera, além dessa jornada cheia que a gente chama, né? Essa jornada regular, existem aí, a lei estabelece, a própria CLT ela regulamenta, né, algumas circunstâncias onde essa jornada de trabalho, né, pode ser fixada de maneira diferente para atender os interesses do empregador, do empregado, para procurar se adequar a alguma circunstância mercadológica, ou mesmo em momentos de crise econômica como a gente está vivendo, né, atualmente. Né? Para isso, a CLT criou uma figura chamada de contrato de tempo parcial, tá certo? Contrato de tempo parcial. É uma modalidade contratual que deve ser autorizada através de acordo ou convenção coletiva, tá ok? A própria Constituição, aí no inciso 13 do artigo 7º, ela faculta, né, a recompensação, a redução de jornada através, né, de autorização em instrumento coletivo de negociação, tá? Em acordo ou convenção coletiva. E, tendo isso como norte, a CLT, no artigo 58A, né, estabelece uma possibilidade de se contratar o empregado a tempo parcial, ou seja, uma jornada menor, né, que vai gerar, evidentemente, uma remuneração proporcional a essa jornada e, portanto, poderá, né, em algumas circunstâncias, atender melhor aí os interesses do empregador. Como que funciona esse contrato de tempo parcial, meus amigos? É um contrato de trabalho onde a jornada máxima estabelecida, semanal, é de 25 horas, tá ok? É de 25 horas. É um tipo de contrato onde a remuneração ela vai ser proporcional à jornada trabalhada. Evidentemente que vai ser tendo, né, como parâmetro o salário mínimo ou piso salarial da categoria, se esse for fixado, né? Mas vai ser pago proporcionalmente à quantidade de horas aí trabalhadas, tá certo? Para que ele seja instalado, tá certo? Para que essa modalidade contratual aí ela possa ser válida, deve ser autorizado em acordo ou convenção coletiva, tá certo? É importante a gente destacar isso. E mesmo, inclusive, para aqueles empregados que já estejam na empresa, que tem uma jornada de trabalho aí regular, né? Vamos imaginar de 8 horas diárias e 44 semanais, nada impede que esses empregados também adotem esse regime, dependendo da circunstância, desde que, evidentemente, eles concordem e que isso seja autorizado em instrumento coletivo de negociação. Tá certo? Importante a gente destacar isso. É uma forma que é plenamente lícita aí de contratação, tá certo? Que vai ser utilizado aí em circunstâncias, como eu disse, né, excepcionais. Mantendo, né, coerência com o que a gente acabou de falar, o TST eles pediu uma orientação jurisprudencial, aí, orientação número 358, que fala um pouquinho a respeito desse tema. Né? Olha lá. Havendo contratação para cumprimento de jornada reduzida inferior à previsão constitucional de 8 horas diárias ou 44 semanais, é lícito o pagamento do piso salarial ou do salário mínimo proporcional ao tempo trabalhado. Ok? Agora, só para a gente destacar alguns pontos. O empregado, ele pode, né? Primeiro, o empregado ele pode exercer ter outro contrato de trabalho, tá, ok? Pode ter um vínculo empregatício com outro empregador para que ele possa complementar a sua jornada, a sua renda, tá? Não há nenhum tipo de problema, tá certo? Só que, onde ele trabalha, né, ele exerce as funções aí com contrato de tempo parcial, jornada parcial de trabalho, é absolutamente proibida a realização de horas extras, tá certo? Porque a característica desse contrato de trabalho é realmente o controle aí do tempo trabalhado, tá certo? E também em razão da jornada de trabalho ela ser reduzida, as férias também serão reduzidas. Então a gente vai ter um parâmetro de 8 até 18 dias, dependendo do quanto que esse empregado trabalhou durante o período aquisitivo, tá? Então as férias também elas serão aí reduzidas, tá ok? Pois bem, pessoal,
Visto aí o contrato de tempo parcial, a gente tem aqui também uma modalidade importantíssima de jornada de trabalho, que são os turnos ininterruptos de revezamento, ok? É uma modalidade de trabalho onde o empregado ele vai ser submetido a uma jornada de trabalho bem desgastante, né? Onde ele vai exercer funções hora de manhã, hora de tarde, hora à noite, né? Ele não vai ter uma regularidade aí em horários na sua jornada de trabalho. Então, é uma forma de trabalho aí que acaba sendo bastante desgastante, prejudicial inclusive à sua saúde, ok? Isso vai ser feito, né, mediante escala de revezamento. Essa escala de revezamento pode ser semanal, pode ser quinzenal, pode ser mensal, né? Vai variar conforme os interesses aí da empresa, ok? Quem que autoriza o turno ininterrupto de revezamento, meus amigos? Primeiro, a Constituição ela estabelece, né, lá no artigo 7º, inciso 14. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Então, há essa especificação dessa regra geral, que a gente vai falar um pouquinho, ok? E ela vai ser melhor regulamentada através de acordo ou convenção coletiva, não acordo individual, tá? Não pode. Acordo ou convenção coletiva, tá certo? Tá joia, né? A gente tem aí, então, alguns conceitos gerais a respeito desse tema. Agora, como que ele vai se consolidar? Como que essa jornada de trabalho específica ela vai se consolidar? Primeiro, para que se consolide o turno ininterrupto de revezamento, é importante destacar que a empresa ela deve trabalhar as 24 horas do dia, né? Então, normalmente ela vai girar aí, né, estabelecendo essa regra geral aí das 6 horas, jornada de trabalho de 6 horas, ela vai girar 4 turnos, né? O dia de 24 horas vai ser dividido aí em períodos de 6 horas, tá certo? Então, 4 turnos, tá joia? Mas é importante que a empresa trabalhe, né? Que a produção, né, dessa empresa ela continue durante 24 horas, tá certo? Se ela, um determinado período aí, ela se fechar, ok? Vamos imaginar que a empresa trabalha de manhã, né? Ela exerce suas funções de manhã à tarde e à noite não. A gente não vai estar falando de turno ininterrupto de revezamento, tá certo? Jornada de trabalho, pessoal, geral, nesse caso, ela vai ser de 6 horas. A Constituição ela é muito clara nesse sentido. A CLT não trata do tema, né? Mas a Constituição ela é expressa. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento. Se não houver nada em sentido contrário, a jornada de trabalho será de 6 horas. E o que seria esse nada em sentido contrário? Regulamentação diversa, em acordo ou convenção coletiva. Só em acordo ou convenção coletiva, pessoal. Se isso for regulamentado em contrato de trabalho, não tem validade. Para que a jornada ela possa ser superior a 6 horas, e lógico, limitada a 8, né? Mais do que isso também é impossível, é necessário que haja essa previsão em acordo ou convenção coletiva. Nesse sentido, ó, a súmula 423 do TST ela é muito clara, né? Vamos dar uma lida, acho que é importante a gente fazer uma leitura a respeito dessa súmula. Estabelecida jornada superior a 6 horas e limitada a 8 horas por meio de regular negociação coletiva, os empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento não têm direito ao pagamento da 7ª e 8ª horas como extras. Então, isso mostra para nós o quê? No caso do trabalhador submetido a turno ininterrupto de revezamento, se acordo ou convenção coletiva autorizar que a sua jornada seja de até 8 horas, isso é plenamente válido, é plenamente legal, ok? Mas, mais uma vez, né, vamos ressaltar aqui, acordo ou convenção coletiva. Instrumento diferente não tem validade, correto? Lógico, ela vai respeitar o limite de 44 horas semanais, tá ok? Né? E onde a gente vai verificar essa modalidade aí de turno ininterrupto de revezamento? Aquelas atividades onde onde o objeto da empresa não pode parar, né? Hospital, pessoal que trabalha em siderúrgicas, em empresas petrolíferas, por exemplo, quem exerce atividade de vigilante, de porteiro, enfim. Exemplos aí são inúmeros, né? Mas é um instrumento muito importante. Agora uma discussão também, pessoal, para a gente encerrar esse tema, que se coloca quando a gente fala de turno ininterrupto de revezamento, é a concessão dos intervalos intra e entre jornadas. Ou seja, aquele intervalo que vai acontecer dentro da jornada de trabalho para descanso, para alimentação, né? E
o próprio intervalo entre jornadas, né, que é aquele que vai ocorrer entre o final de uma jornada de trabalho e o início da outra, e o próprio descanso semanal remunerado. Para aquele indivíduo que trabalha submetido a essa jornada de turno ininterrupto, é lícito a concessão de intervalos? Havia uma discussão aí na doutrina, mas uma discussão absolutamente inócua, né? É lógico que deve ser assegurado ao empregado, mesmo que ele esteja submetido a essa jornada de trabalho aí, evidentemente mais desgastante, a garantia de intervalos para descanso e alimentação, né? Seja intra, seja entre jornadas, isso não importa. É uma forma de garantir, inclusive, a sua saúde, a sua segurança, né? Para que ele não corra maiores riscos de sofrer acidentes de trabalho. Então, a concessão de intervalo intra ou entre jornadas não vai deturpar aí a concessão, a caracterização da jornada como turno ininterrupto de revezamento. Nesse sentido, a súmula 360 do TST é muito clara, pessoal. É uma interrupção do trabalho destinado a repouso e alimentação dentro de cada turno, ou intervalo para repouso semanal, não descaracteriza o turno de revezamento com jornada de 6 horas, previsto no artigo 7º, inciso 14 da Constituição Federal de 88. Lógico, né? Quem não para é a empresa, né? A produção, o objeto dela, né? de prestação de serviço, esse não para. Mas o empregado ele tem que parar, ele precisa desse descanso como forma de garantir aí a sua qualidade de vida. Tá certo? Pessoal, e se o empregado está submetido ao turno ininterrupto de revezamento, tá certo? Né? Ele exerce uma jornada de trabalho aí de 8 horas diárias, né? Como a gente viu que isso é válido. Mas essa jornada não foi regulamentada em acordo com a convenção coletiva. Como que vai ficar essa circunstância, né? Ele trabalha 8 horas, mas não houve regulamentação nesse sentido em acordo com a convenção coletiva. Como que vai ficar isso aqui? O próprio TST, buscando regulamentar essa circunstância, expediu essa orientação jurisprudencial 275. Olha o que ele coloca. Inexistindo instrumento coletivo fixando a jornada diversa, o empregado horista submetido a turno ininterrupto de revezamento faz jus ao pagamento das horas extraordinárias laboradas além da sexta, bem como ao respectivo adicional. Tá certo? Então, quem trabalhou, quem tem uma jornada quem trabalha, né, turno ininterrupto de revezamento e não tem uma regulamentação específica acerca da sua jornada de trabalho, vai ter uma jornada regular de 6 horas, conforme estabelece a própria Constituição, no artigo 7º, inciso 14, igual a gente viu. Né? Se não houver essa regulamentação, jornada de 6 horas. Tá? O que trabalhou além disso vai ser considerado como hora extra. Vai ser pago com um adicional de pelo menos 50% sobre o valor pago pela hora normal. Tá ok? Já puxando o gancho, né, do que a gente tinha falado, fizemos aí uma breve, né, comentário a respeito dos intervalos. Vamos falar deles então, agora evidentemente de uma forma abrangente, para todo tipo de jornada de trabalho, não só para o turno ininterrupto, né, mas para toda a jornada de trabalho. Vamos falar sobre os intervalos de descanso, os intervalos entre e intra-jornadas, tá certo? O intervalo entre jornada, pessoal, é aquele que vai acontecer entre o fim da jornada de trabalho regular, né, e o início da outra. Tá ok? E deve ser um intervalo de pelo menos 11 horas consecutivas de descanso. Tá certo? Então, entre o final de uma jornada de trabalho e o início da outra, deve ser assegurado para o empregado um descanso de pelo menos 11 horas consecutivas. E se porventura esse intervalo não for respeitado, pessoal? A gente vai ver que se esse intervalo não for respeitado, esse período que vai faltar para completar aí as 11 horas vai ser considerado como trabalho extraordinário. Tá certo? Pago, inclusive, com adicional, né? Adicional de pelo menos 50%. Então, sempre vai ser considerado dessa forma. E o importante a gente destacar aqui, pessoal, quando a gente fala do intervalo entre jornadas, é que ele não é absorvido no caso da concessão do descanso semanal remunerado, tá ok? Então, deve ser assegurado, quando coincide o final da jornada de trabalho e depois, posteriormente, né, no dia seguinte, a concessão do descanso semanal remunerado. Quando acontece isso, uma coisa não interfere na outra. Deve ser assegurado o descanso semanal remunerado, né? Ele vai ter as 24 horas dele de descanso, mais as 11 horas aí consecutivas, né? Que é assegurado do intervalo entre jornadas também para descanso. Então, deve se respeitar quando é concedido aí o descanso semanal remunerado, o intervalo total que vai ser assegurado é de 24 horas mais pelo menos 11, tá certo? Então, pelo menos aí 35 horas de descanso. Tá certo? O intervalo entre jornadas não é absorvido pelo descanso semanal remunerado. Tá certo?
Então, é importante a gente destacar isso aqui. Como eu disse para vocês, né, se o intervalo entre jornadas ele não é respeitado, o TST, né, ele já expediu até uma súmula nesse sentido, vai ser considerado como tempo de trabalho extraordinário, ok? A súmula 110 do TST ela é muito clara, né? Porque é uma regra que deve ser respeitada de forma absolutamente segura, absolutamente rígida, tá certo? Interessante, pessoal, também o que estabelece até é mais uma regulamentação fixada aí pelo próprio TST, a orientação jurisprudencial aí 335. O que ela coloca, né? O desrespeito ao intervalo mínimo entre jornadas fixado do artigo 66 da CLT acarreta, por analogia, os mesmos efeitos previstos no parágrafo 4º do artigo 71 da CLT da súmula 110, devendo pagar a integralidade das horas, né, que foram subtraídas ao intervalo, acrescidas ao respectivo adicional. Então, é considerado como hora extraordinária, jornada extraordinária, né, como hora extra, ok? E esse intervalo ele pode ser alterado, pessoal, por acordo com a convenção coletiva, ele pode ser reduzido? De forma alguma. É uma regra de ordem pública, portanto é um direito indisponível, irrenunciável, não pode ser alterado, tá? E em contrapartida, né, conjuntamente aí a essa modalidade de descanso, a gente tem o intervalo intra-jornada, que é aquele que vai ser concedido dentro da jornada de trabalho, que é um intervalo normalmente dado para descanso, para alimentação, né? Através desse intervalo, o empregado ele possa lá, se recuperar do cansaço, né, originário aí do exercício da sua jornada de trabalho regular e possa retornar com a cabeça um pouco mais tranquila, né, alimentado, com o corpo com energia e possa finalizar a sua jornada de trabalho de forma correta. Como que vai ser fixado esse intervalo, pessoal? É o seguinte, o artigo 71 vai estabelecer a regra que está aqui nesse quadro. Para quem trabalha até 4 horas por dia, não é assegurado intervalo de descanso, tá? Não precisa conceder intervalo. Quem trabalha de 4 horas até 6 horas, intervalo de pelo menos 15 minutos para repouso e alimentação deve ser concedido, tá? Isso deve ser respeitado de uma forma muito clara. E para quem trabalha uma jornada de trabalho acima, né, de 6 horas, deve ser assegurado um intervalo de pelo menos 1 hora ou máximo aí de 2 horas. Né? Isso vai ser estabelecido em acordo ou convenção coletiva, tá certo? E de se destacar desde já, o que é concedido aí de intervalo intra-jornada não é computado na jornada de trabalho, tá ok? Então, esse período não é considerado como de tempo efetivamente prestado. Como que vai ser concedido esse intervalo intra-jornada? Primeiro, ele não pode ser fracionado, né? Deve ser concedido em período integral, tá certo? Para que o empregado realmente ele possa se recuperar. Ele não pode ser concedido no início da jornada de trabalho. Normalmente ele vai ser concedido aí no meio da jornada, para que o empregado ele possa se recuperar, descansar efetivamente, tá ok? E o intervalo, como a gente disse, como a gente viu, máximo é de 2 horas, mas nada impede que o empregado ele fixe aí uma quantidade maior de intervalo de almoço, né, juntamente com o empregador, desde que isso seja autorizado em acordo coletivo, não um acordo mesmo individual de trabalho, ok? Evidentemente que esse período não vai ser considerado como de tempo efetivamente prestado. Pode haver a redução do intervalo intra-jornada, pessoal? Pode haver essa redução? Pode, tá? Agora, quais serão as regras aqui que devem ser respeitadas? Primeiro, essa redução só pode ser autorizada por ato do Ministério do Trabalho, tá ok? Que vai até o local, vai fiscalizar as condições aí que são estabelecidas para o empregado para alimentação, né? O refeitório se é adequado, se tem uma higiene adequada, ou seja, se a saúde do empregado vai ser aí respeitada de forma clara, de forma ferrenha, ok? Qual é o limite, pessoal, da redução aí desse intervalo? 30 minutos, tá ok? Mais do que isso não pode ser reduzido. Então, se o almoço, né, o intervalo de almoço é de 1 hora, pode ser reduzido, né, para até 30 minutos, né? Mas o limite de redução é de 30 minutos. E, evidentemente, para quem tem essa redução aí
na jornada de trabalho, não, melhor, na jornada de trabalho não, né, no intervalo, não há que se falar, né, em hora extra para esse empregado, tá ok? Mas, importante a gente destacar dentro do intervalo interjornada o quê? Que pode haver redução, tá certo? De no máximo 30 minutos, mas deve ser autorizada por ato do Ministério do Trabalho. Não deve ser, isso não precisa, né? Não há regulamentação em acordo com a convenção coletiva. Não. Essa redução deve se dar por ato administrativo do Ministério do Trabalho. Ok? Importante a gente destacar isso aqui. E se o intervalo não for respeitado? O empregador não respeitar o intervalo de forma correta aí para o empregado. O período que não for respeitado vai ser remunerado obrigatoriamente como jornada extraordinária. Ok? Então, se o empregado não tem o horário de almoço respeitado de forma correta, o período do intervalo aí, tá certo? O período, não o período que faltar, mas o período total, tá certo? Vai ser considerado como de hora extraordinária, tá? Independente do quanto que esse cara trabalhou durante o dia. Não importa, né? Durante a sua jornada de trabalho. Todo o período vai ser considerado como de jornada extraordinária, tá certo? E o descanso semanal remunerado, né? Como que ele vai se configurar? Bem, o DSR, né? Ou RSR, né? Repouso semanal remunerado, ele vai ser um período de descanso de 24 horas consecutivas, tá certo? Período remunerado pelo empregador, e que vai ser concedido preferencialmente aos domingos. Sendo que no caso dos feriados, também ele é considerado dessa forma. Os feriados também são considerados como descanso semanal remunerado, tá ok? Importante a gente destacar isso aqui. Então, um período de 24 horas consecutivas para descanso no empregado, concedido normalmente aos domingos, tá? Preferencialmente aos domingos, e remunerado também. Tá? É um direito que é assegurado a qualquer tipo de trabalhador urbano e rural, tá certo? Isso deve ser muito claro, muito ressaltado, tá certo? Tanto o trabalhador urbano quanto o trabalhador rural tem essa garantia. E quem vai ter direito ao DSR, pessoal? Qualquer um que tenha trabalhado durante a semana de maneira correta, de maneira integral, que não tenha faltas injustificadas, tá certo? Trabalhou durante a semana sem faltas injustificadas, vai ter direito ao descanso e à remuneração. Se ele teve uma falta injustificada durante a semana, ele vai perder direito à remuneração do DSR, tá certo? Mas não ao dia de descanso propriamente dito, tá? E se ele tinha uma falta justificada, por exemplo, uma falta por doença, ou, né, a morte de um parente, um tipo de situação assim, esse tipo de falta não exclui a remuneração do descanso semanal remunerado. Importante destacar, né, mais uma vez, se o empregado tem uma falta injustificada, essa falta vai trazer reflexos apenas à remuneração do DSR, tá, do descanso. Mas o descanso em si deve ser assegurado da mesma forma, certo? E quando o empregado ele trabalha no dia que normalmente é concedido o DSR, né, no caso nos domingos, existem algumas categorias profissionais que exercem, né, normalmente as suas funções aos domingos, né? Por exemplo, comércio varejista, hospitais, algumas empresas, né, que trabalham aí 24 horas, 7 dias por semana, ok? Nesse caso, para que esses empregadores possam exercer suas funções, deve haver autorização do Ministério do Trabalho, ok? E como que vai funcionar, pessoal? A folga desses trabalhadores vai ser concedida durante a semana, tá? Mas cada determinado período, com certa regularidade, deve-se coincidir uma folga aos domingos. Para quem trabalha, por exemplo, no comércio varejista, deve ser assegurada uma folga aos domingos, pelo menos por mês, tá? As outras serão concedidas, né, durante a semana, mas pelo menos uma vez por mês, esse empregado ele tem direito a folgar no domingo, tá certo? Importante a gente destacar isso aqui. No caso das mulheres, elas têm uma regra diferenciada. Uma folga aos domingos é pelo menos a cada 15 dias. Uma folga deve coincidir aos domingos a cada 15 dias, tá certo? As outras podem acabar aí sendo concedidas durante a semana. Mas no caso das mulheres, pelo menos uma vez a cada 15 dias a folga deve coincidir aos domingos. Isso através aí de uma escala, né, de revezamento bem estabelecida. Como que vai funcionar a remuneração do DSR? Primeiro, a remuneração em geral, ela já vai estar constando dentro do próprio contrato de trabalho, do próprio lerite, né? Então,
nesse caso, não é pago aí especificamente o DSR. O DSR já está sendo remunerado no próprio salário do indivíduo. Agora, se ele trabalha, né, se o indivíduo trabalha no dia de descanso, tá certo? Duas situações. Se ele trabalha no DSE, no dia que era assegurado o DSE, mas o empregador lhe fornece a compensação da folga, desse dia que ele trabalhou, tudo certo. Ele vai receber o dia de trabalho e depois, no dia da folga, ele vai receber o descanso semanal remunerado. Ok? Agora, e se ele trabalha durante o dia de descanso e o empregador não lhe fornece a compensação desse dia trabalhado? Como que isso vai ficar? O TST, através da súmula 146, ele regulamenta isso de uma forma bem interessante. Ó. O trabalho prestado domingos e feriados não compensado deve ser pago em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal. Então, vai ser pago para esse empregado o dia de trabalho normal em dobro, tá certo? Mais a remuneração do descanso semanal remunerado, ok? Então é como se ele ganhasse aí 3 vezes o dia de trabalho, tá certo? Até quando, pessoal, pode ser feita essa compensação para que o empregador não sofra com essa consequência da súmula 146? No máximo até 7 dias, né, contados a partir do dia de descanso que ele trabalhou, certo? Então isso deve ser assegurado, deve ser respeitado de uma forma muito intransigente. Galera, era isso que a gente tinha para falar nesse primeiro vídeo, tá? Vamos abordar outros temas já no vídeo em sequência. Espero que todos tenham gostado. Grande abraço, fiquem à vontade para interagir conosco através do nosso canal no YouTube, através da nossa página no Facebook, dúvidas, sugestões, críticas, tá certo? Um grande abraço e até a próxima.